Na Bíblia, no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz, basicamente, é criar animais e plantas e humanos de acordo com a sua vontade. E nós agora estamos tentando ganhar essa habilidade divina. Muito provavelmente, o principal produto do século XXI, o produto mais importante na economia humana, não será apenas veículos ou roupas, alimentos e armas. Os principais produtos serão corpos, cérebros e mentes. E, de certa forma, nós estamos indo até mais além daquilo que os deuses das religiões conseguem fazer, porque esses deuses, como Jeová da Bíblia, só podem criar seres orgânicos. Se você é um criacionista e olha para o mundo e vê todos esses animais, plantas, são todas coisas orgânicas. Mas nós humanos faremos ainda melhor do que isso. Essa historinha aí de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanas. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. O tempo do fim, com certeza, já chegou. E aí, você está preparado para a tão grande salvação? Isso que você ouviu esse cidadão falando é o que as autoridades do mundo inteiro estão falando. Então, este é o tempo do fim. Deu para você perceber a semelhança do que este cidadão está falando para o que Satanás falou? O que foi que ele falou para Eva? Ele chegou para Eva e disse: é verdade que Deus disse para você não comer desta árvore? Eva disse sim. De todas as árvores do jardim, o Senhor disse que nós poderíamos comer à vontade. Porém, desta árvore da ciência do bem e do mal, essa o Senhor Deus disse que nós não poderíamos comer. Olha o que ele disse. Sabe o que é que está acontecendo de verdade? O que está acontecendo é que Deus é muito egoísta. E Ele não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Ele quer que só Ele seja o Todo-Poderoso. Porque Ele faz tudo segundo o que Ele quer, o que Ele decide. E Ele sabe que se vocês comer desta árvore que você está falando, que se você comer, certamente você morrerá, você vai morrer. Você vai ser semelhante a Ele. Inclusive, foi por causa disto que Ele me expulsou do céu. Eu tão somente quis trazer conhecimento. Mas Ele é tão ciumento, Ele é tão egoísta, que Ele me expulsou do céu. Deixou sem uma habitação. Foi essa a ideia que Satanás disse para Eva, dando a entender que foi esta a mesma ideia que ele, Satanás, foi expulso do céu. Mas antes de ser expulso do céu, ele contaminou a terça parte dos anjos. Por isso você encontra lá em Apocalipse capítulo 12, a descrição que ele, Satanás, foi expulso do céu, porque ele guerreou contra Deus, ele quis ser semelhante, ele quis colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo, e o grupo que se rebelou totalmente foi expulso do céu, mas está lá no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 4 e versículo 7. Ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. E nós já mostramos em vídeos anteriores que essas estrelas eram todos os anjos, era nosso estágio original antes de nós se encontrarmos nesse corpo físico. E foi esse argumento que Satanás contaminou. Aqui era estrela do céu e agora contaminou Eva. É o mesmo argumento que ele está falando hoje. É o mesmo argumento que ele está usando para contaminar as pessoas. Afinal, tem aquele ditado
que time que está ganhando não se mexe. Ele, Satanás, perdeu e perdeu feio. Mas o orgulho dele é tanto que ele não admite. Porque, de fato, dá para ver pelas pessoas que são inspiradas por ele, que ele acredita de fato que ele irá ganhar. Por isso, essa tática que ele usou, descrita lá em Apocalipse 12, é a mesma tática que ele está usando em nossos dias. E aí, eu reitero a mesma pergunta: você está preparado ou preparada, você como igreja, para distinguir uma coisa da outra e não ser contaminado como a terceira parte dos anjos foram? E saber separar o joio do trigo? Vamos fazer uma comparação e analisar o que esse cidadão está falando, fazendo a comparação com o que ele falou para Eva, para que nós possamos, assim, encontrar o fio da meada e não morder a isca dele. Então a tática de Satanás é muito bem bolada, porque ele fala meias verdades e muitas vezes com o propósito de você fugir ou correr, escapar de uma armadilha, você corre diretamente para outra. Porque se o frio demais mata, o calor demais também mata. O que vai definir o remédio de um veneno é a quantidade, é a porção. Então é comum as pessoas que querem fugirem de um extremo irem diretamente para o outro. Mas existe o caminho do centro, existe o caminho do meio. Esse cidadão está defendendo a seguinte ideia: não tem esse Deus da Bíblia que o melhor que ele fez é o que hoje existe? É os seres humanos, biologicamente falando, olha como eles são frágeis. Nós somos melhores do que Deus. Nós podemos fazer o ser humano, tornar o ser humano melhor do que o estado que está agora. Não tem esse Deus da Bíblia, inclusive ele diz literalmente, não tem esse Deus da Bíblia, esse que está registrado no Gênesis, que ele criou todas as coisas para satisfazer a vontade dele, e o homem é o melhor que ele fez? Não. Nós vamos melhorar o que Deus fez, porque esse Deus da Bíblia, ele admite, ele crê em Deus, ele falou Deus da Bíblia, esse Deus Jeová, esse Deus é imperfeito. Olha, as doenças, a fome, a miséria, a desigualdade, nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos nos apropriarmos dessas habilidades de Deus para nós e vamos nos aperfeiçoarmos. A tecnologia nos permite isto, eles estão trabalhando para isto. Então observe que essa tática, essa cantada é a mesma que ele fez para Eva e para Adão. Nós não lembramos qual foi a cantada que ele usou que contaminou a terceira parte dos anjos, descrito lá em Apocalipse 12, mas você pode ter certeza, foi a mesma tática. Ele disse a mesma coisa. Essa historinha aí de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanas. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. Eles estão organizados no mundo inteiro, estão divulgando isto, estão fazendo seminário, estão fazendo palestra. Esse é um dos temas principais da tão conhecida agenda mundial. E aí eu pergunto novamente, você está preparado para separar o joio do trigo e não morder a isca? O que Satanás disse para Eva é meia verdade, por quê? A respeito de vós sois deuses, o próprio Deus disse. Está registrado em Salmo 82, a partir do verso 6. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus reiterou isto em João capítulo 10. Se a palavra de Deus afirma que vós sois deuses, é porque vós sois deuses.
Então, veja onde está o veneno. Quando Satanás disse para Eva, como também está dizendo hoje a partir através desses homens, de nos fazermos semelhante a Deus, eles estão falando fazer com suas próprias habilidades, opositando a Deus. Foi essa atitude de Satanás. Ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Esse cidadão está afirmando que já existe tecnologia para nos tornarmos imortal. Nós se fundirmos com máquina. E agora nós podemos deletarmos de nossas vidas sentimentos de fraqueza, todo tipo de fraqueza, e fazer download das virtudes divinas e nos tornarmos imortal. Ele literalmente diz: nós não precisamos de um Deus e de um Cristo para nos fazermos imortal. Um grupo de nerds, ou seja, de pessoas que dominam a tecnologia das redes, consegue fazer isso. É isso que ele está dizendo. Enquanto que o propósito de Deus não é se tornar um opositor, é fazer parte do mesmo time. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Vós sois Deus, Pai. A glória que tu me deste, eu dei a eles, para que o mundo creia. Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós. João 17. O que esse cidadão está fazendo é igualzinho, é semelhante também o que aquele camarada da Torre de Babel fez. Aquele camarada, o criador da Torre de Babel, a causa, as motivações que fez ele fazer a torre foi: eu não vou obedecer a Deus, não vou seguir os seus padrões e vou fazer o contrário. Eu vou fazer uma torre bem alta, vou juntar as pessoas, vou se tornar forte, e enquanto que os outros estão se debandando, que por isso se torna fraco, eu vou montar um grupo, vou me tornar forte e eu prego o terror na terra. Foi essa a ideia dele. Só que ele sabia da história de Noé e as consequências do dilúvio. Então, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou unir as pessoas desobedecendo esse Deus aí, opositando a ele deliberadamente, mas eu vou me preparar fazendo um lugar alto, porque quando ele mandar novamente o dilúvio, agora ele não me pega mais não. Foi essa a ideia, que é a mesma ideia que estão idealizando viver em outro planeta. Esse povo, essa turma, ele acredita na Bíblia. Ele sabe que Jesus vai voltar. Mas eles, de fato, acreditam que eles agora estão mais preparados do que a força de Deus, porque a força do Pai, mesmo toda a Bíblia mostrando o resultado daqueles homens que também se acharam poderosos e o que aconteceu com eles. Inclusive, é essa descrição que Deus dá, fazendo uma analogia de Satanás que caiu, que era o maior, a reis tiranos, rei de Tiro, rei da Babilônia, rei da Síria e por aí vai. Entende isso aqui? No plano da salvação, no plano elaborado, executado por Deus, Deus designou poderes capazes de transformar homens simples como eu e você, seres humanos simples como eu e você, em seres humanos imortais, em seres humanos semelhantes a Ele. Agora, esse poder não é para nós fazer parte de outro time. Não, do mesmo time de Deus. A ideia que Jesus representou é unificar a Deus. Eu e o Pai somos um Pai, assim como eu e tu somos um, que Ele seja um em nós. E esse poder grandioso, que nos assegura a imortalidade, que tem o poder de assegurar nossos corpos frágeis em corpos glorificados, está no Evangelho. Evangelho que Paulo disse: para os que se salvam é o poder de Deus. Mas para o mundo que matou o próprio Filho de Deus, é loucura. Esse povo acredita de fato nisto que eles estão pregando. E eu volto a perguntar para você: você está preparado para a salvação? Porque há um poder no Evangelho. Olha para o final dos tempos, onde o Senhor Jesus irá voltar com os seus santos, com poder e muita glória.
Irá colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, amigos, foi um monte que Jesus foi preso pelos soldados. Faça uma associação, por que você vai voltar para lá? Também uma das causas também é essa. E ali Jesus vai tomar o mundo de todas as autoridades corruptas. Mas é ali no Vale do Armagedon, que está registrado, que o mundo inteiro irá se reunir para guerrear contra Jesus e os santos. Eles acreditam de fato que eles vão vencer. Que é por isso que eles estão se fortalecendo, acreditando eles que eles podem desobedecer a Deus. A desobediência é a causa que a terra está maldita. Toda enfermidade, toda desordem, toda dor, cada sofrimento só é possível porque tem seres humanos que são rebeldes à palavra de Deus, que são desobedientes. E aí eles transferem a responsabilidade para Deus. Veja que covardia. Mas entenda isso aqui que eu estou falando para você. Eles irão se reunir contra o Senhor Jesus, contra os santos. Mas os santos estão com seus corpos glorificados. E me escute aí. Esse cidadão, ele diz que ele agora tiveram acesso às habilidades que torna eles melhores do que o Deus da Bíblia. Melhor do que o Deus da Bíblia. Ele literalmente diz, esse negócio aí de um Jesus que morreu e ressuscitou, isso é fake news. Nós não precisamos de um Jesus para ter a vida eterna. É isso que eles estão defendendo e apregoando nos fóruns pelo mundo afora. Eles não sabem que quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória, o poder magnético que está em Jesus e nos santos irá simplesmente desmontar o universo. Por que você acha que haverá um novo céu e uma nova terra? Leitor da Bíblia, Jesus falou em Mateus 24, os profetas falaram, os profetas como Isaías falou, Ezequiel falou, o profeta Joel falou, que as potências do céu seriam abaladas, que a lua sairá do seu lugar, que o sol deixará de brilhar. Por que você imagina? Por causa do poder magnético que está no corpo glorificado de Jesus e no corpo glorificado de quem crê no Senhor Jesus, para a batalha final. Você entende o que eu estou falando? Isso eles não veem e eles não têm. Mas pelo fato deles não aceitarem o governo de Jesus, que vai acontecer neste mundo a partir através de Jerusalém, porque toda a Bíblia promete, Jesus sentará na cadeira que pertenceu ao rei Davi e restaurará o tabernáculo caído de Davi e o seu reino é eterno, reino com poder e grande glória. Eles não aceitam e agora eles querem contaminar o maior número de pessoas possível, fazendo as pessoas dizer, você não precisa mais de Deus não, isso aí é coisa, né? Ele chega literalmente a usar, assim como teve o homem pré-histórico que evoluiu, agora chegou a vez, aqueles que entenderem e aceitarem vão ser evoluídos, enquanto que os outros vão ficar lá embaixo. Ele fala literalmente isto. O tempo todo eles atribuem que aqueles homens atrasados de mente arcaica, que somos nós, que cremos em Jesus, que a desgraça do mundo, a mazela do mundo, é por causa de nós, nossa mente atrasada. Eles atacam diminuindo e se vangloriando. Veja, Satanás disse, eu serei melhor do que o Deus do céu. Olha o que aconteceu com ele. Você precisa se alertar. Você precisa acordar. Você precisa entender isto. Em Apocalipse 11, está muito claro que as testemunhas irão opositar o anticristo. E qual é a acusação contra as testemunhas que não são apenas dois homens, que são todos que creem no Senhor Jesus? É que eles estão perturbando a terra. É que eles estão com suas pregações, que existe um Deus, que existe um Jesus, que vai vir buscar seu povo. Para eles, é semelhante ao homem pré-histórico, que é essa mentalidade arcaica, segundo eles, que está atrasando o mundo, atrasando a evolução. A proposta, afinal, agora nós temos acesso às mesmas habilidades de Deus, que nos torna semelhante a Deus. O Apocalipse assegura
que Deus dará poder às suas testemunhas de fechar o céu e não chover. E aí eles vão se revoltarem mesmo, mais ainda. De pedir e cair fogo do céu, de tocar nas águas e as águas serem transformadas em sangue. A guerra está travada. As testemunhas. E nesse ponto aqui, o Senhor Jesus ainda não voltou. Mas faz parte da grande tribulação. Então imagina as pessoas que aceitaram a marca da besta, a marca do anticristo, com seus corpos naturais sem o poder de Deus, no meio dessa briga. De um lado, as testemunhas e em seguida o Senhor Jesus com os corpos glorificados. Do outro lado, o exército do anticristo, formado por robôs, como é o que eles estão já fazendo, já existe isso, robôs, seres que não têm sentimento. Imagine o que vai acontecer com os seres humanos que terão seus corpos naturais. Pensa nisso. É por isso que o Apocalipse está alertando, para que você não aceite a marca da besta, não aceite esses ensinamentos, não caia nessa cantada. No capítulo 16, afirma que os homens estarão andando normalmente, suas partes, suas carnes caem no chão. Por que você imagina? É praga de Jesus de jeito nenhum. É o poder químico, porque os poderes do céu foram abalados. Você deve ter ouvido falar em um pequeno acidente, se você tem mais de 30 anos, você já deve ter ouvido falar sobre um acidente que aconteceu em Goiânia, não é? Onde uma pequena quantidade de radioatividade, de radiação, foi liberado, e o resultado. É por isso que em Apocalipse fala que a carne dos homens cairão no seu corpo enquanto eles estão correndo, andando desesperados. Enquanto isto, os de Deus estão com seus corpos glorificados. Deus guardará o seu povo. O próprio Jesus, quando ele orou, lá em João 17, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire teu povo do mundo, mas que o Senhor guarde. O povo de Deus foi guardado lá no Egito, apesar de 10 pragas ter delacerado o Egito, o povo se tornou intocado. O povo de Deus foi protegido, foi poupado. Para dizer para você, não temas em crer, não caia na cilada desse povo, alerta, acorda. Deus tem poder para lhe dar, e quando você recebe o poder de Deus, segundo o Salmo 82, vós sois Deus. Só que esse poder não é para opositar, como Satanás e os seus agentes estão defendendo, é para unificar a Deus, é a serviço do reino. É esse poder que irá lhe assegurar a sua salvação e a sua eternidade e a sua subsistência agora. Em Efésios 1:13, assegura que quando ouviste o evangelho da verdade, tendo do evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas, praga nenhuma chegará em tua casa, 1000 cairá a teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque Deus ordenou que anjos poderosos acampassem ao teu redor, como Hebreus diz, como Hebreu 1 diz, que Deus designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Toda arma preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Deus disse: eu fiz o ferro, fiz o ferreiro, fiz qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas. Todas essas coisas foi o que criei. E qualquer uma dessas coisas que se levantar contra você em juízo, vós as condenará. Toda língua que se levantar contra vós em juízo, vós as condenará. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, já se inscreve no nosso canal, já clique naquele sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Porque em nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu venci o mundo, disse Jesus, e vós também vencerão.